Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos comentar as questões de legislação da prova da tarde para os cargos de nível superior no concurso da Prefeitura de Estrela, realizado pela Fundação La Salle no dia 9 de setembro. Pessoal, a primeira questão aqui, a questão 11 de legislação, ela traz 4 incisos lá do artigo 5º e pede para tu marcar qual ou quais que estão corretas. Primeiro, não haverá juízo ou tribunal de exceção. É verdade, é cópia do artigo 5º, não existe tribunal de exceção. Segundo, em certos casos, a lei pode excluir do judiciário a apreciação de lesão ou ameaça de direito. Não, diz lá que a lei não excluirá do judiciário a apreciação da ameaça ou direito. É o princípio da inafastabilidade do acesso à justiça. Então a segunda está errada. Terceiro, em nenhuma hipótese a lei penal poderá retroagir. Errado, a lei penal retroage, não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então a terceira, errada. E a 4, o racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível. É verdade, está lá também no artigo 5º. Então na questão 11, a primeira e a 4 são corretas. O nosso gabarito aqui então, na questão 11, é letra B. Marcamos letra B então aqui nessa questão. Na questão 12, nós temos ali assertivas sobre a questão do mandato eletivo. O servidor que é eleito, está no artigo 38 da Constituição Federal essa resposta, o servidor que é eleito por mandato eletivo, se o mandato não for no município, se for federal, estadual, distrital, ele é afastado do cargo, emprego ou função. É o que está no item 1, está certa a primeira. Segundo, prefeito vai poder optar pela remuneração e é afastado. Está certo também. E o vereador tem duas possibilidades. Ou ele se afasta e opta pela remuneração, que nem o prefeito, ou ele acumula se houver compatibilidade de horários. E ele trabalha nos dois e recebe os dois. O terceiro inciso diz que isso não aconteceria. Diz que ele receberia somente as vantagens do cargo. Não. Se houver compatibilidade de horários, ele vai acumular as funções e as remunerações. Então, 1 e 2 certas, 3 erradas. Letra C é a resposta na questão 12. O gabarito indicado pela Fundação, então, está correto aqui também. Questão 13, ela envolve a nacionalidade, tá? E aí sobre a nacionalidade estava bem fácil essa questão, né? Traz na letra A quem são os brasileiros natos. São brasileiros natos aqueles que nascem do estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, tá certo? Desde que estejam a serviço do Brasil, sim. É cópia do que está no artigo 12, inciso 1, lá da Constituição Federal. A letra B está errada porque fala no prazo de 10 anos. Na verdade, são 15 anos naquela letra B, por isso está errada. A letra C está errada porque a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Só quem trata diferentemente natos e naturalizados é a Constituição Federal, não a lei. Então a C também é errada. Letra D, em qualquer caso, sempre que o brasileiro adquirir outra nacionalidade, terá declarado a perda da nacionalidade brasileira. Não, tem casos que ele não perde a nacionalidade brasileira, mesmo adquirindo outra. E é privativo do brasileiro o cargo de ministro da Educação? Não. O ministro da Educação? Não. É outro ministro, né? O ministro da Defesa, não da Educação. Então a letra E também é errada. Na questão 13 só poderíamos marcar letra A. Tá certo o gabarito apresentado pela Fundação La Salle. Questão 14. Em relação às competências do Poder Legislativo Municipal de Estrela, marque a incorreta. É para marcar a errada, cuidado com isso, né, quando aparece lá no enunciado essa informação. Letra A. Cabe à Câmara dispor sobre concessão e permissão de uso de bens municipais. Bom, essa 14, a primeira, ela está correta. E nós temos sempre que observar, né? Eu, inclusive, no simulado que eu elaborei aqui para a Estrela, eu coloquei, né, uma comparação, uma questão comparando as competências exclusivas da Câmara com as competências que são com a sanção do prefeito. Tem competências da Câmara que passam pelo prefeito e tem outras que são exclusivas. A primeira é uma competência da Câmara, está certa ali, sem nenhum problema. A segunda está errada, porque fala que é uma competência da Câmara com a sanção do prefeito, a emenda à lei orgânica. E a gente conversou no nosso curso que não existe participação do prefeito após a votação da lei orgânica. Quando a emenda à lei orgânica é aprovada pela Câmara, ela já é promulgada pela mesa da Câmara, ela não vai para a sanção ou veto do prefeito, diferentemente das outras leis, porque as leis em geral vão para a sanção ou veto do prefeito. Então a letra B é a que está errada, é a única errada na questão 14, todas as demais são cópias literais ali
das competências exclusivas da Câmara Municipal ou competências com a sanção do prefeito. Na questão 15, nós temos 4 assertivas, vamos analisar cada uma delas. Primeiro, o prefeito tem férias e elas são remuneradas. Então, o primeiro item está errado, conforme artigo 70 da Lei Orgânica. Segundo, o prefeito não pode se ausentar do município sem licença da Câmara por período superior a 15 dias, salvo período inferior que apenas comunica. É verdade, cópia do artigo 66, a 2 está certa. A 3 é cópia do artigo 66b, inciso 5, porque é uma competência privativa do prefeito vetar projetos de lei, total ou parcialmente, desde que não seja um projeto de lei orgânica. Projeto de lei, sim. Emendas da lei orgânica, não. Então está certa a terceira. E 4, tem competência conjuntamente com a Câmara para nomear secretários. Que competência conjuntamente o quê? Não existe essa. Quem nomeia os secretários é só o prefeito, é competência privativa, não é uma competência conjunta. Quem escolhe os secretários, diretores de autarquias e departamentos é o prefeito, sozinho, não em conjunto com a Câmara. Então a 4 errada, não teria como marcar nada diferente disso. A 2 e a 3 certas, 1 e 4 errada. Ele pergunta as que estão corretas, então a nossa resposta na 15 só pode ser letra D. Na questão 16, nós temos sobre os bens de Estrela, e quem fez o curso lembra, né, que eu até montei um quadro lá na nossa apostila, abaixo dos bens, destacando o que acontece em cada caso, certo? Então nós temos aqui, ó, na questão 16, 4 afirmativas. A primeira já está errada, porque diz que a administração de bens é competência exclusiva do presidente da Câmara. Não. Quem administra os bens do município é o prefeito, conforme está lá no artigo 8º da Lei Orgânica. A segunda, ela está errada, porque ela fala que é permitida a alienação apenas mediante ato do prefeito. Não. A alienação, que é a venda, a transferência de bens para terceiros, ela vai depender de avaliação prévia, autorização e concorrência, licitação, via de regra, salvo casos de dispensa, conforme artigo 10. A letra 3 está errada, porque diz que não precisa de autorização e precisa, né? A letra 3 diz ali que o uso de bens pode ser feito mediante concessão ou permissão, não havendo necessidade de autorização. Há necessidade, sim, conforme está lá no artigo 11. E a 4 é a única que está certa, que traz, então, corretamente lá a questão da utilização dos bens municipais por terceiros. Nesses casos, né, utilizar os bens, os servidores e funcionários são solidariamente responsáveis. Se alguém que está usando um bem no município causar um prejuízo, responde de forma solidária. A questão 4 está certa e é a única correta aqui na questão 16. Então, letra A fica a nossa resposta. Na questão 17, dando sequência à nossa correção, nós temos ali o VOF. E aqui tinham questões no meu simulado bem parecidas, porque eu forcei vocês no simulado a lembrarem quando que é reintegração, quando que é reversão, quando que é aproveitamento, cada uma dessas formas de provimento. E aí nós temos que reintegração é o retorno do demitido. É o que está dizendo na primeira, então a primeira é verdadeira. Segundo, aproveitamento é o retorno de quem está em disponibilidade. É certo também. E a terceira está errada, porque a terceira chama de reversão, o que na verdade é a readaptação. Então, verdadeira, verdadeira e falsa, a nossa resposta fica a letra B aqui na questão 17. Na questão 18, a gente tem algumas questões envolvendo as férias do servidor, e eu coloquei no simulado uma questão com algumas dessas informações também, destacando ali, né, alguns detalhes que deveriam ser explorados pela prova aqui em Estrela. Primeiro, não tem direito às férias servidor que tem mais de 15 faltas. Pessoal, aqui em Estrela, aqui no município de Estrela, isso é verdade, porque é o que está no estatuto. Em outros municípios, costuma ter mais. Em outros municípios, costuma ter uma proporção, conforme o número de faltas vai diminuindo o número de férias do servidor. Aqui em Estrela não tem esse quadrinho. Aqui em Estrela, quem falta mais de 15 dias perde as férias. Está certa essa informação, conforme, essa é a questão 18, né, conforme o artigo 72, parágrafo 2º, a primeira está certa. A segunda é cópia do parágrafo 3º do mesmo artigo 72, dizendo que o funcionário que tiver licença e interesse só pode gozar férias após 1 ano. É verdade. Usou licença e interesse e voltou a trabalhar, tem que trabalhar 1 ano para poder sair de férias de novo. Cópia do artigo 72, parágrafo 3º. A terceira também está certa e ela é cópia do artigo 72A. Tá? O servidor, então, que gozar licença saúde por mais de 6 meses, ele não tem direito às férias, ele perde as férias. Exceto se for, em alguns casos, como acidente em serviço, por exemplo. Por isso que ela diz no final, ali, ó,
Quer dizer, diz no começo, né? Ressalvadas exceções legais. Porque tem nos parágrafos desse artigo 2 há algumas exceções. E a 4 está errada. Porque a 4 fala ali inferior a 5 dias. E na verdade é 10 dias cada período. É possível tirar férias em 2 períodos. Nenhum deles pode ser inferior a 10 dias aqui no município de Estrela, conforme o artigo 73. Então aqui na questão 18, as 3 primeiras corretas, letra C é a resposta. Na questão 19, nós temos aqui algumas informações também que destacamos na nossa apostila, né, sobre o PAD e sobre o processo de revisão. E aí pede para marcar a incorreta. Todas aquelas sobre o PAD estão corretas. A letra A, que fala que é uma comissão com 3 funcionários. A letra B, que traz o prazo de conclusão do PAD, que aqui em Estrela é de 60, prorrogável por mais 30, isso cai bastante em prova. Tinha até um quadrinho na nossa apostila com esse prazo. A comissão processante vai assegurar o indiciado a ampla defesa. A letra D também está correta, assegurando uma razão de defesa final no prazo de 10 dias. E a letra E está errada, porque a letra E diz que o servidor não tem direito à revisão do PAD. E na verdade tem um capítulo lá no final da lei que fala da revisão do processo. É possível reabrir o processo uma única vez, em alguns casos e tal. Então a letra E, eu afirmar que não teria, está errada, porque lá no artigo 221 da lei, ele prevê sim essa revisão do processo. Como a 19 queria errada, a letra E é a resposta do nosso gabarito. Na questão 20, nós temos ali 4 informações sobre o Estatuto do Idoso. E aqui a banca fez uma pegadinha muito sacana, porque no edital ela pedia para vocês estudarem o ECA e o idoso. Nessa prova da tarde, ela não cobrou o ECA, ela cobrou só o idoso. Ela cobrou na prova da manhã o ECA e na prova da tarde o Estatuto do Idoso. E a pegadinha que ela fez foi o seguinte, ela colocou uma informação do ECA aqui no Estatuto do Idoso. E aí, dependendo da tua memória, tu pode ter errado. Porque tu lembrou que já leu isso, mas tu leu isso no ECA, não no Estatuto do Idoso, tá? O que é isso, pessoal? Do que eu estou falando? Eu estou falando do segundo inciso. Porque ele diz que o idoso possui direito de prioridade de receber socorro em quaisquer circunstâncias. E isso não está previsto no Estatuto do Idoso. Quem tem essa prioridade de proteção e socorro são as crianças e adolescentes. Isso está previsto lá no ECA. Então aqui, na questão 20, a 2 está errada. A 1, a 13 e a 4 que estão corretas. E aí a nossa resposta, então, conforme o Estatuto do Idoso, seria a letra C nessa questão. A prova da tarde, pessoal, foi bem elaborada. Aqui, eu não identifiquei nenhuma possibilidade de recurso. As questões todas se basearam na literalidade da lei e a banca colocou no gabarito o que corresponde à nossa correção também. Na prova da manhã, eu indiquei lá que uma das questões, caso a banca não venha retificar, uma das questões cabe recurso, porque a banca provavelmente se enganou na hora de formar o gabarito, porque também não há muita discussão sobre estar certo ou errado aquilo. É algo bem claro, é letra da lei, tenho certeza que a Fundação La Salle vai mudar o gabarito da prova da manhã. A prova da tarde, a tendência é ela ser inalterada, ser esse mesmo gabarito definitivo. Bom, espero que tenham se saído bem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E também estarei à disposição nos próximos concursos, concursos preparatórios e simulados. Quem fez o nosso curso aqui em Estrela e quem fez o simulado percebeu que muita coisa caiu na prova, para não dizer tudo, a gente falou em aula, ou na aula ou no simulado. Principalmente na aula, claro, porque a gente aprofundou mais o estudo. Mas muitas questões aqui também eram muito parecidas com o nosso simulado, né? Então é isso, pessoal. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.